Agora vamos falar da liderança democrática. Preste atenção. A liderança democrática ela já é um estilo de liderança muito mais inclusivo. Ou seja, o estilo de líder democrático ele pede muito a participação da equipe. Ele sempre consulta a equipe, sempre gosta de ideias, discussão de projetos. Ele incentiva a equipe, as pessoas a tomarem decisões mais assertivas que colaborem com a equipe no todo. O líder democrático ele divide a tarefa muito bem entre as pessoas, entre os colegas, e ele sabe identificar esses potenciais. Ele incentiva muito a participação. Esse é um lado muito bacana da liderança democrática. O estilo de liderança democrático, por ele ser um estilo que delega bastante, ele consegue distribuir melhor as tarefas, então ele alcança, normalmente, esse estilo, ele tende a alcançar alto índice de rendimento. 3, 2, 1. Alto índice de rendimento da sua equipe. Então é uma liderança bem bacana de se exercer. Porém, nem tudo são flores. Existem algumas desvantagens da liderança democrática. Por quê? Como todo mundo participa, existe uma demora na tomada de decisão. Lembra como na liderança autocrática, voltando um pouquinho, a liderança autocrática só depende do líder. Então, o problema veio, o líder absorveu, já rebateu. Na liderança democrática, isso demora um pouquinho, porque o problema chegou, o projeto chegou, seja o que for, chegou na mão do líder, o líder vai parar, vai consultar a equipe, vai conversar com cada um individualmente ou com a equipe no total, e demora um pouquinho mais na tomada de decisão. Então esse é um ponto negativo que o líder democrático tem que tomar um pouco de cuidado. Já o segundo ponto, que também é muito diferente do autocrático, o autocrático ele não se importa muito com a opinião da equipe. Já no democrático, sim. Nesse estilo de liderança democrático, o líder ele se preocupa muito com a opinião da equipe, o que cada um vai pensar, o que cada um pensa a respeito das suas ideias. Então, ou seja, se torna uma liderança um pouco frágil nesse sentido, porque ele se preocupa muito com o que os outros pensam. Ele também, esse estilo de liderança também, ele evita assumir riscos. Claro que assumir riscos não é de todo mal, tem riscos que são necessários, porém, quando chega algum problema, que de repente tem que tomar alguma decisão um pouquinho mais rápida ou uma decisão um pouquinho mais delicada, o líder ele pode paralisar, ele pode travar e demorar muito mais do que o normal para resolver aquele problema, ele fica paralisado. Então, não assumir riscos, às vezes, na liderança democrática pode ofuscar um pouquinho o brilho da liderança. E outro ponto negativo da liderança democrática é que ele evita conflitos ao máximo. Ele evita conflitos e pensa sempre no senso comum, sempre no que vai ser melhor para todos, não melhor para um, para dois ou para determinada situação. Ele sempre vai focar o coletivo. Então, ele evita conflitos e isso não é bom. Claro que conflitos sempre vai existir, só que alguns conflitos de repente são positivos, que podem levar ao crescimento da equipe, o crescimento do líder, o crescimento do colaborador. Porém, no estilo de liderança democrático, ele evita ao máximo os conflitos. Então isso pode, como eu disse também, enfraquecer um pouco esse estilo de liderança.